Olá, pessoal, boa noite. Na nossa aula anterior, eu passei alguns conceitos de projeções de vistas ortogonais, né? Bem simples, mas o que a gente viu mais foi a questão das vistas ortogonais. Então, para que a gente consiga fazer uma vista ortogonal, primeiramente a gente vai ter que ter um elemento que foi projetado. Foi projetado com alguma condição, né? Quando nós usamos as vistas ortogonais, nós temos basicamente uma visão 2D. Então, se eu olhar desse lado, eu vou ver essa face e essa face. Então, uma visão somente 2D. Se eu olhar de cima, a gente vai enxergar essa face, essa região e essa região. Então, continua sendo uma visão 2D. Mas, através das projeções, nós podemos ter outras visualizações, né? Uma visão 3D. Então, eu posso pegar um elemento e projetá-lo de forma que ele tenha uma visão em 3 dimensões. Então, aqui a gente pode perceber que a gente tem uma largura, não, perdão, um comprimento, uma largura e uma altura. Então, agora nós temos 3 dimensões. Quando nós olhamos só essa lateral, basicamente a gente está vendo a largura e a altura. Então, as projeções, elas nos dão essas visões fora do 2D, e a gente consegue enxergar o 3D dos nossos elementos, tá? Bom, para a gente usar aqui o AutoCAD, eu fiz uma linha auxiliar aqui, só para que a gente entenda como que a gente desenha esse tipo de projeção, tá? Porque existem 3 tipos principais de projeção, que é a projeção isométrica, que é esse modelo que vocês estão vendo aqui, existe a projeção cavaleira, e existe a projeção cônica, tá? O que eu vou apresentar para vocês é a projeção isométrica e a projeção cavaleira, tá? Porque a cônica ela é um pouco mais complexa para a gente poder desenhar aqui num programa, tá? Então, ela normalmente é mais um desenho à mão, de visualização, com ponto de fuga. Então, é um tipo de representação que ela dá um pouquinho mais de trabalho para a gente poder fazer aqui no software, tá? Então, no software, nós vamos trabalhar a projeção isométrica e a cavaleira. Então, primeiramente, nós vamos fazer as projeções para entender o conceito delas, e a partir de cada projeção, nós iremos fazer as vistas ortogonais, que foi o tema da aula anterior, tá? Então, primeiramente, eu vou redesenhar elas, porque aqui a gente está com o formato de imagem, tá? Para vocês entenderem como que a gente consegue desenhar elas. Mas antes disso, percebam que eu fiz essa linha aqui. Para que é essa linha? Para que vocês entendam qual que é a angulação, né, que existe aqui nessas laterais, tá? Então, quando nós desenhamos com essa concepção, nós trabalhamos aqui com um ângulo, tá, pessoal? E esse ângulo, ele é igual para ambos os lados, né? Então, visualmente, vocês podem perceber que é o mesmo ângulo que a gente está trabalhando de ambos os lados, tá? Só que esse ângulo da parte de baixo, ele é menor que o da parte de cima, né? Então, esses ângulos que nós trabalhamos aqui para as projeções é um ângulo de 30 graus em ambos os lados, tá? Para poder desenhar aqui no AutoCAD, nós vamos vir bem nesse elemento aqui, ó, de isometria, né? E vamos clicar. E a gente vai usar essa segunda opção, que é usando ele no plano, tá? Porque, primeiramente, a gente precisa desenhar, né, essas linhas aqui que estão na horizontal. Quando nós formos desenhar as verticais, a gente muda o plano de desenho, beleza? Então, eu vou clicar nessa primeira opção. E a gente vai editar essas medidas aqui para poder desenhar, beleza? Então, vou começar a fazer, eu vou fazer essa região aqui, tá? Então, eu vou fazer uma linha de 3 metros. Vou virar aqui para o lado, ó. Essa região aqui, pessoal, é o somatório da parte de cima. Então, a gente tem 2 e 1, que dá um total de 5 metros. Então, a gente vai digitar os 5. Só que essa face aqui, ela não vale 5, porque a gente tem que descontar 1 metro que tem nesse pedacinho aqui. Então, essa face, ela vale apenas o valor de 4 metros, certo? Como nós queremos agora fazer essa facezinha aqui, ó, eu fiz esse pedacinho e esse pedaço, tá? Até mover isso um pouquinho aqui. Agora a gente vai fazer esses pedacinhos aqui. Então, eu consigo fazer com esse plano de trabalho somente as linhas horizontais, tá? Então, vou fazer 1 e 1. Bom, como eu preciso fazer as verticais, agora a gente vai mudar o nosso plano de desenho. Então, a gente pode trabalhar esse com os elementos verticais, tá? Quando eu trabalho com esses verticais, percebam que o verde é vertical e o horizontal, ele tem essa angulação. Então, eu consigo fazer somente esses horizontais aqui.
Se a gente trabalhar com outro plano, ele vai seguir o outro sentido, tá? Eu vou ligar esse segundo aqui, só para a gente poder desenhar. E vamos fazer a vertical, ó. Ele vai subir 4 metros, né? E eu não consigo fazer nesse mesmo sentido a horizontal, mas a gente pode pegar essa mesma linha, copiar ela para cá, né? E fazer, já que toda a estrutura tem a mesma altura, né? A gente pode se basear nela para ela fazer todas as alturas. Só que para fazer essa horizontal aqui, pessoal, a gente precisa, né, trabalhar, mudar aqui a posição, tá? Então, vou trabalhar com esse caso aqui mesmo. E vamos fazer, ó, um pedacinho de 1 metro, de 3. 1, 3, 1 e o próprio 3, tá? Para fazer essas verticais, a gente também precisa depois mudar o plano, tá? Então, vou fazer agora essa região aqui que é toda plana, né? Então, a gente vem até aqui, vamos interligando os pontos. Aqui ela tem um trecho de 2, aqui é um trecho de 4 e fecha aqui, tá? Agora, eu vou mudar o eixo para me voltar para fazer os elementos na vertical, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, a altura total é 4, mas como ele desce aqui, ele vai ser somente 3, né? A gente precisa fazer as horizontais, né? Para fazer as horizontais, a gente precisa finalizar aqui. Pessoal, só tem um errinho aqui nessa imagem, que aqui, na verdade, ele dá um total de 4, tá? E aqui foi 3. Então, eu vou só corrigir esse pedacinho aqui, que ele está incoerente com o desenho. Então, é 4. Tá. Para fazer essa pedacinho aqui, a gente pode já rapidamente puxar essa linha aqui, ó, até ela ter um encontro, tá? E a gente volta e altera para horizontal, para poder redesenhar esses pontos que estão restando aqui. E aqui a gente conseguiu representar nossa projeção. Ainda tá faltando essa linha de dentro, né? Como eu tô com o comando desligado, ó, conseguimos desenhar a nossa peça exatamente igual a ela. Então, aqui, pessoal, o que que nós temos, né? Quando eu faço uma linha aqui, ó, existe o mesmo ângulo em ambos os lados, né? Tanto que existe as cotas de ângulo, né? Então, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. E aqui a gente também tem um ângulo de... Opa! Vou fazer... Um ângulo de 30 graus em ambos os lados, tá? Então, essa é uma projeção isométrica. A gente tem a angulação em ambos os lados. É uma projeção que há o mínimo de deformação na nossa peça, tá? Então, é uma projeção 3D, que a gente tem o máximo de detalhes possíveis e não existe deformação na visualização, tá? Do nosso elemento. Vamos desenhar esse outro desenho aqui, tá? Também, só para a gente treinar. Então, ele vai ter as dimensões, ó, 3, 5 e 6, né? Esses pedacinhos valem 1 metro. Como tem que descontar um de cima e de baixo, essa parte de dentro vale 3. Então, a gente volta, ativa os comandos aqui, né? E vamos redesenhá-los. Vou só movimentar isso aqui para o lado um pouquinho, para poder desenhar aqui e usar o mesmo plano. E vamos lá. Então, ele vai ter 3, 6, né? Agora, a gente já pode fazer algumas verticais, né? Porque ele já exige essa necessidade. Aqui nesses pontos a gente pode colocar os 5. Três. 1. 1. 2. 3. 2. 1. A gente já conseguiu fazer essa etapa aqui. Para fazer essa horizontal, a gente precisa de mais informações, né? Porque do jeito que nós temos aqui, esse plano não dá para desenhar. Então, eu vou alterar o plano, vou voltar para o horizontal.
E vamos lá. Então, vamos fazer 6. 6, 3 e até aqui, certo? Vamos voltar para o vertical para poder fazer esse pedacinho. Né? Vamos fazer esses pedacinhos aqui também. Uhum. E a gente tem essa linha aqui, que a gente pode fazer lá também. Opa, essa daqui não dá para fazer. Vamos voltar ao eixo. Agora mudar para horizontal. Essa aqui já é uma pecinha mais simples, né? Essa linha do fundo, ó, basicamente, ela vai encontrar com a de baixo. Então, eu vou fazer ela maior aqui. Na verdade, ela vai fazer os 6 mesmo, né? Ela vai encontrar aqui. E aí que a gente tem que fazer uma vertical para fechar o nosso plano. E aqui nós temos ela desenhada. Da mesma forma que nós colocamos nos exemplos anteriores, no exemplo anterior, né? Ela formou esse ângulo de 90 graus aqui. Oh, perdão, de 30 graus, né? Então, aqui nós temos as nossas duas peças, que são as nossas projeções isométricas, tá, pessoal? Ai, não vou apagar. Vou colocar o desenho aqui. Então, nós temos aqui as nossas projeções isométricas. Agora, eu vou fazer um exemplo com vocês das nossas projeções cavaleira, tá? Então, a projeção isométrica, ela vai ter esse ângulo de 30 graus, né? A informação aqui. Projeção isométrica. Vou aumentar o tamanho da letra. Agora, nós vamos pegar essas mesmas peças e desenhar em outros formatos de projeção, tá? Então, vamos relembrar que todas aqui nós temos esse ângulo de 30 graus como base, tá? Já a projeção cavaleira, ela é um pouquinho diferente em relação a essa questão do ângulo, tá? Então,